Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre as projeções de curto e longo prazos da Rumo. Estão presentes o senhor Ricardo Levin, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e o senhor Gustavo Rosa, gerente executivo de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rumo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ricardo Levin, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao call de divulgação das projeções da Rumo. Nessa apresentação, além de anunciar as projeções de curto e longo prazo, pretendemos dar visibilidade sobre as principais premissas, expectativa de mercado potenciais de nossos principais produtos transportados, competitividade, eficiência e investimentos que sustentam os números divulgados. Conforme já anunciado em fato relevante, apresentamos as projeções para 2021 e 2025. Pela primeira vez, o Guidance passa a incorporar as projeções de malha central, que já começou a operar este ano. Gostaria de destacar que os números estão em termos nominais, exceto quando indicado de outra forma. Essas projeções não incluem a extensão de Lucas do Rio Verde, eventuais projetos de fusões e aquisições, novas concessões ou novas renovações. No próximo slide, temos a análise de crescimento implícita nesses números. Em relação aos números relativos ao guidance, vemos que o volume esperado para 2021 considera o crescimento de aproximadamente 18%. Em 2025, projetamos um volume entre 99 e 109 bilhões de TKU, o que implica um crescimento médio anual de 11% entre 2020 e 2025. Em relação ao EBITDA, projetamos crescimento de 19% para 2021 e um crescimento médio anual de 16% de 2021 a 2025. Por fim, no CAPEX para 2021, esperamos um nível de investimento entre 3,3 e 3,9 bilhões de reais, enquanto a média anual entre 2021 e 2025 deve ficar entre 3,3 e 3,7 bilhões ao ano. No próximo slide, vamos ver as principais projeções de mercado que sustentam esses números. O mercado de grãos continuará a apresentar forte oportunidade para crescimento. No Mato Grosso, esperamos crescimento médio de 5% ao ano nas exportações até 2025. Além disso, projetamos uma recuperação da market share, alcançando um patamar próximo a 50%. Importante ressaltar que o mercado continua crescendo mesmo após 2025, o que pode nos trazer oportunidades de crescimento adicionais para o futuro. Outro importante vetor de crescimento serão os mercados de Goiás e Tocantins, que passam a ser atendidos pela malha central. Em 2020, as exportações desses dois estados foi de 16,8 milhões de toneladas. Para 2025, projetamos uma participação de mercado para a Rumo próxima a 60%.
refletindo a maior competitividade da nossa solução na região. No próximo slide, vamos falar sobre o mercado potencial para fertilizantes. No Mato Grosso, alcançamos em 2020 40% de share no mercado de fertilizantes. Esse mercado continuará a se expandir seguindo a trajetória de crescimento de grãos. Em 2025, projetamos um nível de market share próximo a 60%, sobre o mercado que será 37% maior. Já nos mercados de Goiás e Tocantins, a partir da entrada do terminal de fertilizantes em Rio Verde, esperada para 2022, projetamos para 2025 um market share de 60% sobre o mercado potencial de aproximadamente 3,1 milhões de toneladas. No próximo slide, vamos falar sobre outras cargas que também possuem grande potencial de crescimento. No mercado de açúcar, teremos uma ampliação de área de atuação, com o início da operação da Malha Central, acessando os estados de Goiás e Minas Gerais. Já temos um cliente fazendo um importante investimento na região de Turama, que deve permitir, já a partir de 2022, o atendimento de volumes adicionais de açúcar. Além disso, embora não seja prioridade, no estado de São Paulo, temos volumes que atualmente são transportados pela Rumo através de caminhões, que podem, com a maior capacidade, ligar gradualmente para a ferrovia. O mercado de celulose também vem passando por transformações importantes. A recente concessão de 2 terminais portuários em Santos vem trazendo maior interesse dos principais produtores em expandir suas plantas. Esses projetos adicionais de capacidade de celulose são uma oportunidade para a Rumo, que, devido à sua malha e maior eficiência, tem boas condições de capturar um volume adicional relevante. O segmento de contêineres continuará a crescer fortemente. A malha central traz importante oportunidade que se somam a outros projetos que estão sendo implementados e ao crescimento de mercado. No próximo slide, vamos falar sobre competitividade. Mais cedo, mencionamos que esperamos uma retomada em nosso market share no Mato Grosso. Para entendermos como chegaremos lá, é preciso entender o comportamento de algumas variáveis que interferem na competitividade da Rumo em relação a outros modais. Em 2020, observamos uma queda acentuada no preço dos combustíveis. Essa queda permite ao caminhão, cuja exposição ao diesel é muito maior do que a da ferrovia, reduzir seu preço mais do que a ferrovia, o que acabou pressionando tanto o nosso market share quanto a nossa negociação de tarifa. Para 2021, os preços de combustível já retornaram ao patamar anterior, trazendo uma expectativa mais favorável para a ferrovia. Outro importante fator é a relação de oferta e demanda por frete. Em 2020, com a pavimentação da BR-163, houve uma expansão da oferta de logística no Mato Grosso, enquanto que a demanda por transporte, especialmente do milho, não apresentou expansão. Dessa forma, os preços de frete caíram ainda mais. Em 2021, observa-se uma forte demanda no início da safra, já que houve atraso da colheita de soja. Isso explica a alta de frete rodoviário acontecida em fevereiro e que levou o spread Miritituba versus Rondonópolis aos mesmos patamares de 2019. Embora não se tenha garantia de que esse cenário irá persistir, as condições já são ao menos mais favoráveis que as de 2020. Por fim, em 2020, convivemos com a BR-163 pavimentada, mas sem cobrança de pedágio. O governo espera concluir a licitação até o final do primeiro semestre, o que traz a possibilidade de, já em 2022, o custo do caminhão para os portos do norte possa ser relevantemente impactado. No próximo slide, vamos falar sobre eficiência. Ao longo dos próximos 5 anos, continuaremos a buscar eficiência em custos e alavancagem operacional, que podem, além de aumentar a rentabilidade, garantir maior competitividade da Rumo no mercado. Continuamos com importantes frentes para a redução de custo variável unitário. O consumo do diesel seguirá caindo como consequência dos investimentos que estamos fazendo em infraestrutura e tecnologia.
Alguns projetos relevantes, como a migração para trem de 120 vagões na Operação Norte e Malha Central, investimentos em duplicação de linhas, entre outros, devem gerar aumento de eficiência e redução de custo unitário. Por fim, o mix de cargas, voltado a crescer mais em grãos do que em açúcar, também deve permitir a redução do custo para o TKU. No próximo slide, vamos falar sobre o CAPEX. O Guidance de CAPEX até 2025 traz algumas importantes iniciativas. As projeções passam a considerar integralmente os investimentos da Malha Central, que apresentará forte expansão ao longo dos próximos anos. As projeções também incluem os investimentos em conflitos urbanos, que reduziram os valores de outorga durante o processo de renovação antecipada da concessão, que começam a ser desembolsados de forma mais relevante somente a partir de 2024. Por fim, a renovação antecipada da Malha Paulista também trouxe compromissos de expansão de capacidade que visam dobrar a capacidade da Malha Paulista. Nesse sentido, alguns investimentos como duplicação e licenciamento geram uma capacidade maior do que é necessária para atendimento do plano de volumes, mas por se tratarem de investimentos mandatórios, precisarão ser mantidos, gerando capacidade para anos pós-2025. Importante destacar que dos 16,5 a 18,5 bilhões de reais de investimentos, esperamos um nível de CAPEX recorrente, já incluindo a Malha Central, na faixa de 6,2 a 6,6 bilhões de reais. Desta forma, teríamos, desconsiderando os conflitos urbanos, um CAPEX de expansão de 8,9 a 10,3 bilhões de reais, com um nível de retorno marginal implícito bastante alto. No próximo slide, vamos falar sobre o Porto de Santos. Como falamos, teremos em 2021 e ao longo dos próximos anos forte crescimento na movimentação de cargas para o Porto de Santos. Dessa forma, se justifica que parte importante dos nossos investimentos buscarão um aumento da capacidade e da eficiência em Santos. Diversos projetos estão em andamento, alguns com ganho de capacidade já para 2021 e outros ao longo dos próximos anos. Com isso, encerro a apresentação e ficamos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta é de Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia a todos, muito obrigado pela apresentação e pelas informações interessantes e obrigada por responder a minha pergunta. Tenho duas. A primeira, no EBITDA de 2025, qual o EBITDA que vocês esperam especificamente para a Malha Central? E depois vou fazer minha segunda pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Vocês me ouvem? Sim. Que bom. A Mariana me disse que não estava ouvindo, então vamos começar novamente. Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado por participar do call. Parabéns pela pesquisa que você fez. Gostei muito, foi uma ideia excelente. Vou falar um pouquinho a respeito do EBITDA na Malha Central em 2025. Nós não estamos abrindo essa divisão entre a Malha Central e Norte, mas eu acho que você pode chegar facilmente a esse número. Deixe-me explicar como vocês podem chegar a esse número. Em primeiro lugar, com relação aos volumes, a representação é muito clara. Você tem um mercado potencial e a participação de mercado que nós podemos ter em 2025, certo? Com relação aos preços, eu sei que vocês têm algumas expectativas para os preços para a malha central e yields.
mas a expectativa, em termos de TKUs, será muito parecida com o que tivemos na malha norte. A única diferença aqui, Lucas, vai ser a diferença de distância. Essa é a diferença do norte. No norte você tem de Santos até Rondonópolis 1.700 quilômetros e uma média de 1.200 quilômetros na malha central, tá certo? Quando você chegar às margens da malha central, aí você verá que as margens serão muito parecidas com as da malha norte. Essa é uma questão muito importante aqui, porque a malha central vai compartilhar as operações e estrutura com a malha paulista. Então, haverá uma eficiência significativa. Eu sempre digo para vocês que nós teremos uma diluição de custo adicional. Então, considerando isso e essa escala que teremos, você pode considerar margens parecidas com as da malha norte e uma margem de EBITDA de 50% a 60%. Seria assim que deveríamos fazer o cálculo de EBITDA para os próximos anos para a malha central. Perfeito, muito obrigado, Levin, ficou muito claro. E a segunda pergunta é sobre yields, sobre as tarifas. Eu gostaria de saber se você pode compartilhar conosco quais serão os yields para 2021. Talvez a premissa seja um crescimento em termos nominal. E se você puder também compartilhar a expectativa em termos de yields de 2022 até 2025. Muito obrigada. Que bom que você dividiu a sua pergunta em duas. Então, vamos começar com 2021. O que aconteceu com a soja? A soja, já vendemos um volume enorme em contratos take or pay. E também temos uma boa visibilidade para soja e preços. Em termos de preços, os preços estão um pouco mais altos do que os anos anteriores. Bom, o ano anterior foi 2020. É muito parecido com soja 2020, um pouquinho mais alto. Lembrando que os yields mudam de acordo com os preços do combustível. Então, quando eu digo está um pouco mais alto do que 2020, isso é considerando os preços de combustível. Os preços do combustível subiram em comparação com 2020, tá certo? Os preços caíram em 2020. Então, você precisa considerar os preços do combustível. No segundo semestre, apesar de já termos um volume considerável vendido, ainda há um volume que não foi vendido devido às incertezas causadas pelo atraso da safra de soja. Agora, o que podemos ver é que os preços de frete rodoviário estão mais altos no mercado e isso reflete na demanda pelo frete. Então, não tem como garantir que isso vai continuar a acontecer, não é mesmo? Esse pico, depois do pico de demanda, os preços de frete rodoviário vão cair, mas é um bom sinal para o mercado. E o sinal para o mercado é que os preços não são previsíveis se dependermos do frete rodoviário. Os preços do transporte ferroviário são muito mais previsíveis, os serviços são mais confiáveis, o transporte ferroviário é muito mais eficiente ambientalmente falando, então ainda há certas incertezas que não me permitem te dizer precisamente quais serão os yields para o segundo semestre do ano.
Com relação a 2022 até 2025, Lucas, é um pouco mais difícil dizer. Por isso que nós incluímos aquele gráfico lá, porque os preços dependem de fatores externos que estão fora do nosso controle, como a oferta e demanda, talvez oferta e demanda por transporte rodoviário, depende dos preços do combustível e da privatização da BR-163. Foi por isso que colocamos os números de EBITDA e de volume. Por isso que divulgamos uma faixa. Uma coisa que está sob nosso controle são os custos, a competitividade da empresa baseada em custos. Isso sim, eu posso te dizer. Tem um gráfico que mostra isso, nós estamos trabalhando muito em cima dos custos variáveis. Por isso que nós falamos sobre a redução do custo unitário de combustíveis. Vamos ter uma eficiência de custo muito grande e isso vai nos ajudar a ter ganhos de escala. Então, o que eu posso te dizer com relação a isso é que é muito difícil ter uma previsibilidade de yields, mas a empresa vai manter margens altas. Eu sempre digo que a nossa empresa se concentra em margens e não necessariamente em preços. E nós vamos manter as margens pelo menos e temos a oportunidade de aumentá-las. Ok? Perfeito, ficou muito claro, Levin. Obrigado e tenha um excelente dia. Muito obrigado por participar, Lucas. A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, por favor. Vitor, o senhor pode fazer a sua pergunta. Olá, Levin? Sim, estou te ouvindo, Vitor. Ah, que bom. Obrigado. Na sua apresentação, o OPEX vai ficar em 30% até 2025. Podemos pressupor, considerando a eficiência operacional será transferida para o preço? Isso explica por que a Rumo vai ganhar participação de mercado no Mato Grosso? E a segunda pergunta, Vitor, posso só responder a primeira? O seu áudio não está muito bom. Pelo que eu entendi, você está falando de OPEX e o aumento de participação de mercado até 2025. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. O que eu posso te dizer foi o que eu respondi ao Lucas, Vitor. A redução de custo é algo que está nas nossas mãos. Estamos fazendo muitos investimentos na melhoria de ativos, em tecnologias. Tudo isso vai nos permitir obter uma redução de custos na empresa. E esse é o tipo de competitividade que está nas nossas mãos, que podemos trabalhar e é o que nos diferencia no mercado. A empresa, a Rumo, é mais competitiva do que a maior parte dos modos em 90% do Mato Grosso. Em Goiás, nós estamos no meio da safra, da produção de grãos. Para te dar uma ideia, em média, no Goiás, você tem 150 quilômetros de ferrovia. Em outros modais, é mais de 400 quilômetros. Então, nós somos mais competitivos tanto no estado de Goiás quanto no estado de Mato Grosso.
E essa redução de custos que nós temos nos permite ser mais competitivos. E eu posso garantir que essa é uma alavanca que temos que vai nos permitir ganhar mais participação de mercado. Ok, muito obrigado. A segunda pergunta, acho que no primeiro slide da apresentação, você falou sobre CAPEX. Você falou que esse guidance não inclui transações de M&A. Podemos dizer que a Rumo agora está pensando em alguma transação de fusão e aquisição? E se sim, o que faria sentido para vocês? Vitor, eu já falei sobre isso antes e eu não vou dizer nada diferente aqui. Por exemplo, eu não estou escondendo nada aqui. Eu dei um exemplo de por que incluímos esse gráfico aqui. Nós estamos tendo uma conversa com um possível parceiro que já divulgamos para o mercado. Como não sabemos quais são as condições da parceria, não incluímos isso nos próximos 5 anos, mas quando soubermos mais da parceria, explicaremos os detalhes para o mercado. E aí poderemos acrescentar ao guidance. É só por isso que não incluímos essa conversa, ok? Ok, muito obrigado. Obrigado, Vitor. A próxima pergunta é do Josh Milberg, do Morgan Stanley. Josh, pois não. Olá, muito obrigado. Bom dia, Levin. Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Com relação ao que você falou sobre a malha central e a maior rentabilidade do que a operação norte, você poderia passar um pouco mais de granularidade com relação a esse comentário? Eu entendi com relação às sinergias, a diluição de custo, mas nós imaginamos que uma maior diversificação de carga e uma distância mais curta para o porto poderia ter implicações negativas para a sua rentabilidade. Seria ótimo se você pudesse falar a respeito desses dois pontos e as suas importâncias relativas. E um pouco mais sobre como vocês veem a perspectiva do custo unitário dessa operação. Olá, Josh. Aqui é o Gustavo. Eu vou responder essa pergunta. Você tem razão. É claro que quando comparamos a malha central com a do norte, existe uma diferença de distância, porque a malha norte tem distâncias mais longas e também uma escala maior. E nós acreditamos que a malha central vai crescer muito no futuro. E a única coisa que faltou aí é o fato de que a malha central não depende tanto de caminhões quanto Rondonópolis depende hoje, porque são 500 quilômetros de Sorriso, de Lucas do Rio Verde, portanto, a nossa competitividade ali é afetada pelo preço do frete rodoviário, que é muito alto. Na malha central, nós estamos muito perto do mercado, portanto, acabamos nos tornando muito mais competitivos. E assim, nós podemos ter uma rentabilidade maior por esse motivo e também ser mais competitivos no mercado. Esse é o principal motivo pelo qual a malha central pode chegar próxima da rentabilidade da operação norte. Outra coisa é que a malha central compartilha a maior parte da infraestrutura e das instalações com a malha paulista. Então, quando pensamos sobre os custos marginais e, às vezes, investimentos marginais, a malha central vai se beneficiar de um custo adicional mais baixo, porque compartilha essas estruturas com a malha paulista. Então, isso traz mais eficiência até para a malha paulista, porque a malha paulista também vai se tornar mais eficiente compartilhando os custos e compartilhando a infraestrutura com a malha central.
Eu gostaria de reforçar um ponto que eu mencionei para o Vitor. Você mencionou a distância entre Sorriso e Rondonópolis. Eu gostaria de enfatizar que a distância média entre as propriedades rurais e o nosso terminal futuro de Rio Verde é de mais ou menos 150 quilômetros. Então, se você pegar outras ferrovias de Rio Verde, essa distância é de 400 quilômetros. É isso que eu queria enfatizar. Isso faz com que o nosso custo seja muito melhor na malha central. Só para enfatizar isso com esses dados adicionais, Josh, muito obrigado por sua pergunta, muito boa. Ótimo, Levin e Gustavo, perfeito. Outra coisa que eu gostaria de saber, por favor, nós vimos que vocês divulgaram qual porção do CAPEX seria para manutenção. E eu queria saber um pouco mais sobre como vocês estão vendo isso e as perspectivas com relação ao nível recorrente de manutenção para sustentar as operações. Isso evoluiu nos últimos anos, não é mesmo? Nós olhamos para o guidance de 2019 e, com base nisso, o que ficou implícito foi mais ou menos 13 a 15% seria o nível de manutenção como porcentagem da receita. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Josh. Com relação ao capex recorrente, em primeiro lugar, nós não achamos que tentar medir o capex atual como porcentagem da receita líquida é muito bom aqui, porque nós estamos acrescentando várias outras operações, como a malha central, estamos expandindo a nossa capacidade nas operações existentes. Então, nós não gostamos do conceito de mensurar o capex recorrente como porcentagem da receita líquida. Mas isso dito, o guidance implica que teremos um aumento pequeno no capex com base na inflação nos próximos anos e, como teremos níveis adicionais de capex recorrente na malha central, isso quer dizer que teremos que melhorar a eficiência que vamos conseguir através de tecnologia, de outros investimentos que já fizemos no passado. Então, com essas eficiências, conseguiremos manter o capex recorrente estável em termos reais pelos próximos 5 anos. Esse é o plano. Agora, é claro que vai depender dos desafios de compensar um capex adicional que venha da malha central. Vamos ter que entregar eficiências muito importantes no restante da malha para conseguir atingir esse guidance. Ok, muito obrigado pelas respostas detalhadas. Obrigado a você, Josh. A próxima pergunta é do André Achen, do Itaú. André, por favor. Olá, muito obrigado por responder a minha pergunta. A primeira pergunta é sobre o Porto de Santos. Vocês têm feito uma movimentação interessante em termos de integração, Caramuru. Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito disso? Até onde vocês vão chegar nessa integração e quais são os seus planos nesse sentido? A segunda pergunta é sobre as novas concessões. O governo tem uma expectativa que a FICO vai ser leiloada. Como vocês veem a conceição da FICO? Eu imagino que seja uma jogada mais defensiva. E como vocês veem também a concorrência dessas concessões? Muito obrigada. André, boas perguntas. Muito obrigada por sua participação no nosso call. O Porto de Santos, como eu já disse, trabalhamos muito nos últimos 6 anos
Fizemos investimentos enormes para melhorar a capacidade e a eficiência, tá certo? E vamos continuar a investir. Eu sempre divido esses investimentos em investimentos transformacionais e não transformacionais. Os não transformacionais são investimentos menores que fazemos para melhorar a eficiência no Porto de Santos. No último gráfico que mostramos na apresentação, mostramos que faremos vários investimentos na terceira linha de Paquetá. Essa terceira linha fica na entrada do porto. É um lugar onde há gargalos, então essa terceira linha vai nos ajudar com os trens que estão entrando e saindo do Porto de Santos. Na margem direita do porto é onde temos mais tráfego de trens e mais volumes. Temos a expansão de Macuco, Ponta da Praia, alguns investimentos sendo feitos por nós, por donos de terminais, das traders. Então, esses são os investimentos que fazemos que nos permitem melhorar a eficiência do porto e evitar gargalos, tá certo? E aí temos os transformacionais. Quando falamos do 239, vamos duplicar a capacidade e aumentar a eficiência com um terminal melhor na margem direita. Existe uma discussão na margem esquerda que pode levar a mais 8 milhões de capacidade. Isso deve ficar pronto se essa parceria acontecer. Estamos fazendo investimentos para aumentar a capacidade de fertilizantes. Então, nós estamos sempre avaliando isso, estamos sempre tentando evitar gargalos. Essa é uma preocupação constante e estamos fazendo um trabalho muito bom para melhorar a eficiência e aumentar a capacidade, tanto na margem esquerda quanto a margem direita do Porto de Santos. Então, não vemos isso como um gargalo nem no curto prazo e nem no longo prazo. Com relação às novas concessões, hoje, no mercado, você perguntou sobre a FICO, nós temos duas novas concessões, a FIOL e a FICO. A FIOL é a que o mercado está discutindo e, pelo menos pela próxima década, não haverá nenhuma concorrência nesse sentido com a nossa operação. Com relação à FICO, que deve conectar a malha central ao Mato Grosso no primeiro estágio, na nossa opinião, se isso acontecer, vai acontecer depois de 2025. E, portanto, não está incluído nas nossas projeções aqui. Agora, o segundo estágio da FICO, estamos falando de um prazo muito, muito longo, é um projeto muito mais complexo, que vai levar uma década ou até mais para acontecer. Perfeito, ficou tudo muito claro. Muito obrigado. Obrigado, André. A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do BS. Rogério, por favor. Obrigado. Olá, Levin. Olá, Gustavo. Olá a todos. Obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre CAPEX. Vocês poderiam dividir esse CAPEX de expansão de 9 a 10 bilhões, por favor? Vocês incluíram também a expansão de Lucas do Rio Verde, a renovação da Malha Sul, no Guidance. Vocês poderiam falar sobre os próximos passos em ambos os projetos, por favor? Onde estão? Eu acho que o projeto de investimentos privados está avançando no Senado. Vocês acham que isso vai
dar certo para Lucas do Rio Verde? E o que devemos esperar nos próximos meses em termos de novidades nesses projetos? Essa é a primeira pergunta. Muito obrigada. Obrigado, Rogério. Ótimas perguntas. Com relação ao CAPEX, nós não estamos oferecendo um detalhamento do que temos, mas o que eu posso dizer é que existem diversos investimentos diferentes. No gráfico que incluímos, nesses 8,9 a 10,3 bilhões de reais, incluímos a malha central. Então, tem muito material rodante em que investindo que nos permitiu chegar a essa 60% de participação de mercado que prevemos para 2025. Temos a malha, a conclusão do terminal de Rio Verde, outras melhorias, a expansão da malha paulista, temos obrigações relacionadas à renovação, e algumas delas vão aumentar o CAPEX no curto prazo, outras vão aumentar o CAPEX depois de 2025, que também foram incluídas no guidance, e também o que eu respondi ao André, existem investimentos sendo feitos no Porto de Santos também. Tudo isso está incluso no CAPEX de expansão. E também os trens de 120 vagões estão incluídos aqui. São vários investimentos que foram incluídos. E todos eles vão melhorar a capacidade da empresa. Com relação à sua segunda pergunta, foi sobre Lucas do Rio Verde. Com relação a Lucas do Rio Verde, você deve ter acompanhado que o Estado de Mato Grosso aprovou uma PEC que permite projetos ferroviários no Estado serem aprovados pelo Estado. Não fora do Estado, mas dentro do Estado. Esse projeto mostra a importância disso para a comunidade de Mato Grosso e esse é um passo muito importante para nós. Se levarmos em consideração o governo federal, nós acreditamos que eles também concordam. Se fizéssemos um aditivo ao acordo existente, eles nos permitiriam fazer essa expansão. Então, temos uma opcionalidade com relação a Lucas do Rio Verde. Estamos vendo como iniciar essa expansão para o norte do Mato Grosso esse ano. Lembrando que também temos planos de construir terminais adicionais. Já compramos um terreno em Mutum, já falei sobre isso em outros calls, e poderemos começar a extensão construindo esses terminais, que vão nos ajudar muito. Com relação à malha sul, estamos começando a falar com os stakeholders, com o governo. São aí os primeiros passos com relação a isso, mas não tenho muito a dizer aqui porque são passos muito incipientes ainda. Ok, muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta sobre o CAPEX de manutenção. Vocês disseram que estão considerando a inflação, mas os volumes têm crescido e que vocês também terão que ter uma eficiência incremental para chegar ao guidance. Você poderia explicar quais seriam essas eficiências incrementais que vocês podem atingir para conseguir esse CAPEX devido à expansão de volume? Sim, claro, Rogério. Eu vou responder essa pergunta. Nos últimos anos,
nós implementamos diversos investimentos nas nossas malhas para também tentar reduzir o nível de manutenção e capex recorrente. E algumas dessas eficiências se tornarão visíveis nos próximos anos. Então, estamos expandindo a vida de algumas matérias-primas. Então, por exemplo, há alguns anos adotamos um sistema para lubrificar os trilhos e expandir a vida útil dos trilhos. Isso é algo que não traz resultados no curto prazo, mas no longo prazo, vamos começar a ver essas matérias-primas tendo uma vida mais longa em termos de manutenção. Também estamos investindo para implementar a manutenção preventiva. Estamos utilizando inteligência artificial para nos ajudar a identificar quais são os fatores que precisamos incluir na nossa ferrovia para evitar acidentes, para evitar limitações de velocidade. Ou seja, estamos tentando fazer investimentos de forma mais eficiente. Assim, poderemos evitar gastos desnecessários com coisas que não são importantes e tentar nos concentrarmos naquilo que é importante. Então, a tecnologia terá um papel muito importante nesse sentido. Técnicas de manutenção também ajudarão muito. E é claro que nós temos todo o carry-over dos investimentos que fizemos em anos anteriores. Nós realmente acreditamos que, com isso, vamos conseguir chegar aos níveis de capex recorrente com os quais nos comprometemos aqui. Então, a lógica é que teremos uma redução nos primeiros anos, uma expansão gradual e chegando a uma média de mais ou menos 2020 com a inflação desses anos. É isso, mais ou menos? Não, não, não. Não, não. Não, o que vai acontecer é que as operações da malha central estão começando agora. Então, teremos um capex adicional agora e, com o tempo, vamos capturar mais eficiências que vão neutralizar as pressões de capex recorrente. Acho que o capex recorrente vai se estabilizar ao longo do tempo, mas no momento teremos a entrada da malha central com eficiências que vão nos ajudar a compensar o capex. É lógico que ao longo do tempo os volumes trazem mais pressão, e aí precisaremos de eficiências para compensar pressões que possam vir de volumes adicionais. Ótimo, Gustavo, ficou muito claro, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Com isso, concluímos a sessão de perguntas e respostas. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Lewin para seus comentários finais. Senhor Lewin, por favor, pode prosseguir. No dia 1º de março foi aniversário da Rumo. No dia 1º de março, nossa empresa completou 6 anos e o que eu posso dizer é que tudo que construímos nos últimos 6 anos nos deixa convictos que conseguiríamos atingir o guidance que divulgamos para vocês. Essa empresa, eu posso afirmar, mudou completamente o cenário de logística do país nos últimos 6 anos. Então, eu gostaria de reforçar o que o Beto disse no nosso call de resultados. Em 2020, nós demos diversos passos que nos prepararam para o que virá nos próximos 5 anos. A malha central está operacional, renovamos a malha paulista, preparamos
as concessões, trabalhamos muito no Porto de Santos para fazer todas as melhorias para receber volumes adicionais. Esses são apenas pequenos exemplos daquilo que fizemos em 2020 para sustentar esse crescimento. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer os nossos acionistas, os nossos investidores por seu apoio de sempre e agradecer a todos que participaram do call por nos acompanharem, por nos apoiarem. E também gostaria de agradecer muito os nossos funcionários, que são a alma dessa empresa nos últimos 6 anos e vão continuar a fazer com que essa empresa tenha sucesso nos próximos 5 anos. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.